Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será Negligenciando a Mensagem. Muito obrigado por sua companhia e muito obrigado, acima de tudo, por ter dedicado esses momentos para poder estudar conosco aqui no canal, a lição da Escola Sabatina. Quero apenas te pedir que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, envie para os seus amigos para que eles também sejam edificados através da palavra. E deixe o seu comentário para entendermos o que é que entrou no teu coração e não deixe de se inscrever no canal. Isso vai nos dar grande alegria. Como nós vimos na lição de ontem, Eva, na verdade, acabou passando por uma experiência de tentação com o inimigo, que foi uma tentação movida por alguém que é descrito lá no capítulo 3, verso 1. A serpente era o mais astuto, o mais sagaz de todos os animais criados por Deus. Essa descrição não é apenas do animal em si, da serpente, mas é daquele que estava usando a serpente. Se há uma coisa que você pode dizer a respeito do inimigo, é que ele é especialista em camuflar as suas intenções. Ele é especialista em driblar aquilo que ele realmente quer. Ele esconde atrás de palavras bonitas, através de uma apresentação bonita, algo que é nada mais nada menos do que destruição, pecado, dor, morte, sofrimento. É assim que ele trabalha. Foi assim que ele trabalhou com Eva e é assim que ele tem trabalhado ainda hoje em dia. Quando percebemos a abordagem que ele fez, nós podemos aprender algumas coisas a respeito daquilo que foi a experiência de Eva. Em primeiro lugar, o texto vai deixar claro que ele não se apresentou como era. Há um texto do livro Patriarcas e Profetas e ao mesmo tempo do História da Redenção, onde Ellen White vai dizer que Deus havia vindo até o Jardim do Éden e havia dito a Adão e Eva, havia contado a eles a respeito da rebelião que havia começado no céu. Ele disse claramente a eles, porque Deus não trabalha com meias palavras. Ele disse: começou uma rebelião no céu, um dos anjos mais exaltados, chamado Lúcifer, ele resolveu que ele queria ser igual a Deus, queria ser igual a mim. E então começou uma rebelião. Ele trouxe um terço dos anjos dele com ele para a rebelião. Houve uma batalha no céu e ele acabou perdendo essa batalha. Então nunca se esqueça que o desejo principal dele é ser igual a Deus. E como ele fez uma acusação de que ele poderia fazer melhor do que eu, então eu permiti que ele passasse em todos os mundos que eu criei e oferecesse a sua plataforma de governo. Então em algum momento ele vai vir aqui no jardim para poder oferecer essa plataforma de governo a vocês. Entretanto, há algo que vocês precisam saber. Ele não poderá, de forma alguma, abordá-los em qualquer lugar do jardim. O único lugar onde ele poderá fazer uma abordagem será junto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nunca andem sozinhos, andem sempre um com o outro, porque se a tentação vier, é mais fácil conseguir superá-la se vocês estiverem juntos. Então, no momento em que ele se apresenta, Ellen White vai deixar claro isso. Quando ele se apresenta a Eva, ele diz: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Ela entendeu que a voz vinha diretamente da árvore do conhecimento do bem e do mal. E compreendeu que aquela só poderia ser uma voz vinda do inimigo, já que ela não conhecia aquela voz, aquela era uma voz estranha a ela. Ela conhecia perfeitamente a voz de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela conhecia a voz dos anjos, mas aquela voz ela nunca tinha ouvido. Então ela tinha certeza de que era a voz do tentador. E ela agora se vira para a árvore a fim de responder aquilo que tinha sido a insinuação do inimigo, esperando encontrar um anjo. Mas quando ela olha para a árvore, o que ela vê é algo completamente diferente. Ela vê simplesmente um dos animais mais lindos que haviam sido criados por Deus. Ellen White vai dizer que a serpente possuía asas e uma semelhança de ouro polido, e enquanto voava produzia um som maravilhoso, encantador, uma das criaturas mais lindas criadas por Deus. Ele vai usar exatamente essa criatura, a beleza dessa mesma criatura, para tentar encantar Eva. E Eva agora vê um dos seres mais lindos criados por Deus e agora ainda falando.
E o inimigo, através da serpente, vai deixar claro que ela só está falando, a serpente só está falando, porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela agora vai dizer, então vocês não podem comer de nenhuma das árvores. E Eva diz, podemos comer de todas, menos dessa aí. Aqui nós percebemos o segundo aspecto da maneira como o inimigo se apresenta. Ele vai usar as próprias palavras de Deus. Deus havia dito, olha, no dia em que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Deus não usou meias palavras, mas a serpente vai agora pegar o que Deus tinha dito e vai colocar fora do contexto, vai omitir palavras daquilo que Deus disse e vai dizer aquilo que Deus não falou, mas usando as palavras de Deus. Mas quer dizer que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Deus nunca disse isso. Deus disse claramente a Adão e Eva que havia criado todas as árvores para eles. A única que eles não poderiam comer seria aquela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É assim que ele se apresenta. Aliás, ele fez a mesma coisa com Cristo Jesus. O texto vai dizer que Eva, percebendo que o texto era desejável aos olhos, ou seja, ela sentiu desejo de poder comer, de experimentar o sabor da fruta, e mais, era um fruto desejável para dar entendimento. Para que entendimento? O entendimento do bem e do mal. Ela queria ser igual a Deus, na perspectiva do que a serpente havia dito. O inimigo vai usar a mesma estratégia com Cristo Jesus. Depois de 40 dias sem comer e sem beber, e Jesus Cristo está no deserto, em jejum, oração, está para poder começar o seu ministério, e quando o diabo se apresenta a ele e diz, puxa, você está com fome. Olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele vai trabalhar com o apetite, com o desejo do apetite. E Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está citando agora aquilo que seria a coisa mais importante na vida do ser humano. É uma citação lá de Deuteronômio, mas ele está, na verdade, dizendo para o inimigo o seguinte, o que é importante para mim é saber o que o Pai quer, não o que eu quero. A minha vontade ela pode ficar em segundo plano, desde que eu saiba que aquilo que eu estou fazendo é a vontade do Pai. Isso aqui é fantástico. Eva tomou uma decisão exatamente na contramão dessa. Eva desejou comer, experimentar, e ela nem estava com fome. Na segunda tentação, o diabo vai aparecer a Jesus e vai dizer, olha, se tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui para baixo. E Jesus é levado até o pináculo do templo, um lugar bem alto. E agora o diabo vai ser astuto, ele vai exatamente citar a palavra de Deus, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te guiarão em todos os seus caminhos para que não tropecem em pedra alguma. Eles se sustentarão nas suas asas e estarás seguro. A citação dele foi perfeita, é bíblica, mas tirada do contexto. E Jesus vai dizer, mas também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, isso a ele prestarás culto. Isso foi o que ele disse na terceira. Ele vai dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Também está escrito. Veja, o inimigo vai tentar Jesus exatamente do mesmo jeito que ele tentou a Eva, através do apetite e através da presunção, achando que você pode fazer aquilo que você quiser e não vai ter consequência. O livre-arbítrio é uma grande bênção, mas ele tem grandes responsabilidades e acarreta consequências. Cada escolha que nós tomamos, cada decisão que nós tomamos vai trazer consequências. Então o inimigo, a mesma coisa que ele fez com Eva, ele fez com o Senhor Jesus e tem feito conosco. Na terceira tentação, ele vai dizer a Jesus, mostrou todos os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus vai dizer, somente ao seu Deus adorarás e só a ele prestará culto, Satanás. Aparta-te daqui. A mesma tentação que ele fez com Eva, ele fez com Jesus. E veja, Eva desejou ser igual a Deus. Mas o mais interessante é que ele é tão astuto que ele vem para Cristo, segunda pessoa da Trindade Divina, que é Deus, e quer tentar convencer Deus de poder adorá-lo. Isso é muita presunção. Mas isso demonstra até onde esse ser que é astuto, ele é capaz de poder ir. Depois que Eva toma a decisão de poder pecar, ela vai até Adão, e ela agora se torna o instrumento da tentação para Adão. E há um texto, e com ele eu quero terminar as minhas considerações, do livro Patriarcas e Profetas, na página 56, onde Ellen White diz assim, Adão compreendeu que sua companheira havia transgredido a ordem de Deus, desrespeitando a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor.
Teve uma terrível luta interior, lamentou haver permitido que Eva se afastasse dele. Agora, porém, a ação estava praticada. Ele devia se separar daquela cuja companhia tinha sido sua alegria. Como poderia suportar isso? Infelizmente, apesar de saber distinguir o certo e errado, Adão também fez uma escolha errada. Eva agora passa a ser o instrumento da tentação. Adão entendeu exatamente o que estava envolvido na decisão de poder comer. Veja, no caso de Eva, Eva desejou sentir o sabor da fruta, Eva desejou o conhecimento, Adão não desejou nada disso. Adão não queria comer. Adão, a única coisa que fez com que ele comesse daquele fruto foi a certeza de que Eva morreria. E ao invés de perder Eva, ele abriu mão de Deus por causa da Eva. Em outras palavras, ele acabou colocando Eva no lugar de Deus. E se Deus não for o primeiro no nosso coração, então ele não é mais nada, já diz a música do Quarteto Arautos do Rei. Ele tem que ser o primeiro no nosso coração, ele tem que ser o único. E esse foi o problema do Adão. Você percebe que o inimigo usou tentações diferentes com ambos, para tentar fazer com que eles desacreditassem da palavra de Deus. Nossa única segurança está na Bíblia, a palavra de Deus. Através dela, nós temos a possibilidade de poder descobrir qual é a proposta de Deus para a nossa vida, o plano dele para a nossa vida. Crer na palavra de Deus e seguir as suas orientações é a nossa única forma de alcançar a salvação e a vida eterna. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela nós temos a possibilidade de entender que o inimigo é astuto e procura, através de enganos, levar-nos a seguir as suas orientações. Ajuda-nos a podermos compreender a tua palavra e seguir os seus princípios, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?